Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Movimento Condomínio Verde. Eu sou a Maíra, da Mid-City Projects, e esse aqui é um movimento para falar como o seu condomínio pode ser gerenciado e gerido de uma forma otimizada em prol da sustentabilidade. Com essa ideia, a Mid-City Projects, que é pioneira na parte de eficiência energética, se juntou à Nilsan, que trabalha ativamente com a parte de produção de energia solar fotovoltaica. E trouxemos aqui inúmeros vídeos para vocês, de vários conteúdos interessantes, para você que quer entender melhor como dar esse passo em sentido da eficiência energética, da sustentabilidade para o seu condomínio, pensando em melhorias e outras formas de gerir ele de forma melhor, otimizada e mais moderna. Estamos aí enfrentando várias dificuldades nesse momento, com a pandemia, e a gente sabe que as perspectivas daqui para frente são de aumento do consumo de energia, são de escassez de recursos, São os panoramas que estão traçados para o mundo, não só aqui para o Brasil. Então, a gente precisa começar a pensar em soluções inteligentes para esses nossos problemas. Então, você que está aí gerindo condomínios e pensando em como fazer isso de uma forma melhor, está super convidado aqui a ver nossos vídeos anteriores e estar com a gente. Hoje é um último vídeo de uma série, uma sequência, mas não fique triste, porque no final desse vídeo eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês sobre os nossos próximos passos. Então, se você se interessou, aguarde e confira aqui o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Então, como vocês estão vendo aqui nessa tela, hoje o nosso assunto é como eu sei que meus equipamentos são eficientes. Então, eu vou falar aqui principalmente da questão da eficiência energética, mas vou falar algumas outras coisas também sobre eficiência no geral. Eu já fiz um vídeo também sobre como a gente encontra oportunidades de redução de consumo, como você pode alcançar uma etiquetagem para o seu condomínio. Então, todas essas questões vão se relacionar também com o tema da eficiência, Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é eficiência. Quando a gente pensa em eficiência energética, basicamente, o que vocês precisam considerar é que a gente vai ter uma relação entre energia que entra no equipamento com energia que sai. Normalmente, a gente vai ter uma fonte de energia que vai ser elétrica, ou vai ser a gás, ou vai ser a diesel, algum combustível que vai entrar no seu equipamento e vai fazer ali algum processo, envolvido com o motor e que vai produzir alguma coisa para fora. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa geladeira, então a gente está colocando energia elétrica para que a gente produza outra energia do lado de fora. No caso da geladeira, a gente vai produzir frio. A gente vai também produzir uma coisa que é necessária para que a gente mantenha refrigerados os nossos legumes, as nossas comidas, o que a gente quiser pôr dentro da geladeira. Então, a gente está trocando um tipo de energia por outro. E aí, a eficiência vai falar quão boa é essa troca. Digamos assim, o quanto de energia eu tenho que pôr dentro para aquilo que eu quero produzir do lado de fora. Então, imaginem que quanto menos energia eu tiver que pôr dentro e o quanto mais energia eu produzir, melhor a relação, Imagine que a gente vai produzir, eu vou mudar aqui de energia para alguma coisa mais material. Então, imagina que eu vou produzir com a minha máquina 10 moedinhas. E aí, quanto menos moedinhas eu colocar na entrada para produzir essas 10, melhor. Então, eu vou ter uma relação melhor entre entrada e saída. Então, se eu puser 3 moedinhas e eu produzir 10, eu estou sendo super eficiente, Só que, normalmente, não vai ser moedinha e moedinha. Eu vou ter laranjas com bananas.
a gente vai ter alguma troca que vai fazer com que o nosso motor, o nosso processo, traga alguma coisa nova para a gente, né? Porque se a gente passar energia elétrica para produzir energia elétrica, pode não levar muito aonde a gente quer. Então, guardem aí na cabeça essa ideia de que sempre falando de o que entra e o que sai, né? Então, essa é a ideia principal sobre a eficiência energética. A gente poderia falar de outras eficiências também. Por exemplo, quando a gente fala de bombas, a gente vai ter um trabalho que essa bomba vai realizar, né? Então, a gente poderia ver o quanto ela é eficiente para realizar esse trabalho. O trabalho é, por exemplo, mover a água de um ponto até o outro, né? E aí a gente pode pensar, eu tenho aqui um motor fazendo um processo e o quanto que eu preciso pôr de energia para ele levar essa água. Então, eu não estou falando exatamente só do que está acontecendo aqui, mas também do que está acontecendo lá na outra ponta. Começa que o nosso sistema, se a gente estiver pensando em todos os elementos que estão envolvidos, ele pode ser mais do que só o motor. Porque eu tenho o motor, eu tenho a conexão, os pontos que vão chegar, né? E aí eu posso ter perdas, que a gente fala, no meio de todo o caminho, né? E essas perdas, elas podem fazer com que a minha eficiência global seja menor. Então, existe outro termo também usado quando a gente vai se referir a essa questão do que a gente perde no processo, que é o rendimento. O rendimento é parecido com a eficiência no sentido de quanto menor a gente tiver de perdas, mais a gente vai conseguir aproveitar a energia que está entrando dentro do meu sistema. Mas ela é um pouco mais abrangente, porque ela vai pensar um pouco nessas perdas pelo meio do caminho. Então, aí, 2 conceitos um pouco para vocês entenderem o que a gente vai falar. Mas eu não vou ficar aqui apresentando um monte de contas, não. Vamos tentar pegar coisas bem práticas que vocês veem no dia a dia e que pode servir aí de referência para vocês entenderem. Eu tenho aqui um equipamento na minha mão. Como é que eu vou saber se ele é eficiente ou não? E aí a pergunta que vem é: você já ouviu falar do sistema de etiquetagem brasileiro? Sistema não, programa. Esse aqui é um programa nacional e muito amplo que vai propor exatamente te ajudar a saber se seu equipamento é eficiente ou não. Como é que vai acontecer isso? É um programa que ele visa te dar informação para que você escolha o melhor produto. E ele vai fazer isso através de uma etiqueta colada nesse produto. Então, assim que você adquirir o produto, você vai poder ver lá, através dessa código de cores até para te ajudar, qual que é a eficiência daquele equipamento, principalmente eficiência energética aqui no caso, né? Que a gente vai tratar dele. Mas eles também vão trazer outras informações bem importantes, dependendo do equipamento que você está querendo avaliar. Então, assim, você já deve ter visto esse código de cores em algum lugar. Umas barrinhas coloridas, assim, que colocam umas letras A, B, C, D e E. Então, é exatamente disso que a gente está falando. Isso é um programa do governo para te dar informação para que você, consumidor, consiga escolher de um jeito adequado o que você vai comprar. E assim, o que se espera é que se todo mundo comprar só o produto que é melhor, mais eficiente, os outros acabem sumindo. E a gente consiga, como um todo, ter sistemas, equipamentos cada vez mais eficientes. Porque imagina que só tem equipamentos nível A, que é o nível mais alto. Porque todo mundo só quer comprar desse. Então, os outros vão acabar desaparecendo no mercado. E aí, o que a gente pode fazer em seguida? Bom, esse A aqui, ele já está estabelecido, ele tem um bom funcionamento. Então, vamos mudar esse nível, né? Por exemplo, se o nível de eficiência é de uma relação de 1 para 2, eu vou pôr 1 para produzir 2. E aí, todos os equipamentos estão com essa relação de 1 para 2, então eu falo assim, bom, se está todo mundo conseguindo atingir isso, vamos subir um pouco mais. Vamos fazer 1 para 3 ser o A, e aí esse pessoal fica como C ou como B, né?
Essa escala de cores é bem nesse sentido de dizer quem que é o maior e vai reduzindo em relação a que tem eficiências mais baixas. Então, é muito importante que vocês conheçam e vocês podem, com certeza, se basear nesse programa para fazerem uma decisão de compra. Aí vocês vão perguntar, tá, mas quem que põe essa etiqueta, né? Muitos produtos, e aqui eu trouxe uma listinha de eletrodomésticos, principalmente, né? Sistemas que a gente vai ver aí no ambiente de um condomínio, no ambiente residencial, que precisam ter etiqueta hoje. Então, a etiqueta começou como uma ideia voluntária que quem quisesse colocava uma etiqueta, a indústria, né, os produtores dos equipamentos, e depois ela foi se tornando compulsória, obrigatória. Então, hoje, é obrigatório, senão você não comercializa um aquecedor de água, um televisor, uma geladeira. Você precisa ter essa etiqueta indicando qual que é o nível de eficiência que esse equipamento tem. E quem fornece essa etiqueta vai ser um laboratório que vai fazer um estudo para poder dizer quanto realmente está sendo atingido. Então, não é o próprio fornecedor que fala, eu sou muito eficiente, eu calculei aqui e deu tanto. Não, isso passa por um processo, esses laboratórios, eles passam por uma verificação do Inmetro, que é responsável por pôr esse carimbo aí de qualidade. Então, o Inmetro é responsável pelo programa como um todo, e ele faz essa vistoria nesses laboratórios para dizer que está tudo certo e eles estão fazendo o trabalho direito. E os laboratórios olham para os fornecedores, né? Olham para a indústria e falam, tá, me manda aqui seus produtos, eu vou testar, e aí eu digo como eles estão. Então, é todo um processo bastante complexo para que chegue na sua mão uma coisa confiável, né? Isso é muito importante. Então, vamos ver aqui essa lista. Além do que eu falei de aquecedores de água a gás, a gente tem aquecimento solar, que também recebe etiqueta, ar-condicionado de tipos split e de janela, que é aquele equipamentão que vai grudado na parede, tem um pedaço para fora, um pedaço para dentro, esses mesmo. A gente tem também chuveiros, também tem esse tipo de etiqueta, fogões e fornos, também muito importante, as lâmpadas, máquinas de lavar roupa, micro-ondas, refrigeradores, aqui tem geladeiras, frigobar, congelador, televisores e ventiladores. Então, todos esses equipamentos, você pode diretamente procurar por essa etiqueta e já verificar qual deles é melhor. Pode ser que tenha uma diferença de preço entre eles? Pode ser que sim, né? Aqueles que são nível A sejam um pouquinho mais caros. Mas pensa, se você paga no início um pouco mais caro para ter um nível A, quer dizer que quando você estiver utilizando, você vai gastar menos energia. E o seu condomínio vai gastar menos energia também com aquele equipamento. Então, muitas vezes, vale a pena. A gente fala que existe uma relação de retorno desse investimento que a gente fez, né? Então, conforme você paga 10 mil reais aqui, e aí você vai ter uma redução de consumo de R$ 1.000 por mês, aí você vai juntando e em menos de um ano você já vai ter isso de volta, né? Então, tem que fazer essa conta um pouco para ver o que vale a pena e o que também tem de disponível de cachê, né, de reserva no condomínio para fazer uma aquisição. Às vezes, esse é um ponto também que vai ser considerado para vocês decidirem. Mas, então, eu queria trazer aqui um pouco como vocês vão ler essas etiquetas e algumas diferenças entre elas. Então, a primeira etiqueta que eu trouxe aqui são etiquetas de bombas, né? A bomba é exatamente aquilo que eu estava comentando. A gente primeiro vai ter aqui na nossa etiqueta uma identificação de que tipo de bomba que a gente está falando. Então, por exemplo, esse aqui é uma motobomba centrífuga. E aí vão ter outros tipos de especificação, dependendo do que está sendo colocado, né? Tem também uma especificação de qual que é o sistema, se é monofásico, trifásico, qual que é o tipo da bomba. Aqui, normalmente, vai entrar um logo do fornecedor. Então, você vai saber já que marca que é essa bomba.
Pode ser que você tenha bombas no seu condomínio que você nem sabe exatamente, né? Não tem uma listagem disso ainda. Você pode começar a olhar essas etiquetas. Existe normalmente uma etiqueta do fornecedor com os dados, mas essa outra etiqueta também precisa estar lá, né? A não ser que a sua bomba seja muito antiga e venha de antes da entrada em vigor dessa compulsoriedade. Aí precisa dar uma pesquisada. Mas as mais recentes, depois de 2010, por exemplo, na maioria dos equipamentos já foi necessário a colocação das etiquetas. Então, o que a gente vê aqui de principal na parte do meio é a escala de cores que eu estava comentando. Então, se a gente tiver uma cor verde, quer dizer que a gente está ótimo e que a gente é nível A, né? Essa vai ser uma das bombas mais eficientes do mercado. E aí, conforme essa cor vai se encaminhando para um laranja, quer dizer que ela vai ficando menos eficiente, né? E além de indicar aqui qual que é o nível que tem a bomba que você tem aí no seu condomínio, ele vai indicar aqui por esse número, por essa letrinha no lado. Aqui embaixo vão ser indicados os valores brutos para você saber também como é que funciona. Então, por exemplo, aparece aqui o consumo de energia em quilowatt-hora por hora. Então, você já vai ter um primeiro dado aí de consumo. O rendimento do conjunto e o rendimento da bomba. Então, eu estava falando, esses dois números de rendimento, eles têm mais a ver com as perdas, né, que vão acontecer. Então, um deles é sobre a bomba em si, e o outro é do conjunto de elementos que compõem essa bomba, né? Um é mais falando sobre o motor e o outro mais o conjunto dos elementos que o compõem. Aí tem também aqui informações importantes sobre qual que é a vazão, qual que é a altura a altura manométrica, a rotação do rotor também e o diâmetro desse rotor. Então, tem aqui algumas informações gerais que vão ser sobre o motor. Pode ser que talvez não te interesse tanto, mas principalmente esses dados aqui, eles são importantes para você saber quão eficiente está sendo o seu sistema, tá? E eu deixei aqui do lado essa outra versão, porque elas são duas versões da mesma coisa. Pode ser que o fornecedor tivesse menos espaço para colocar a etiqueta, e aí existem dois tipos de etiqueta, né? Uma etiqueta maior e uma etiqueta menor e horizontal. Qualquer uma delas vão trazer as mesmas informações, principalmente, mas esse dado aqui sobre o rendimento, eficiência e etc., vai depender um pouco do tipo da bomba. Então, essa motobomba traz mais informações sobre o consumo do que essa bomba centrífuga, como vocês podem ver. Então, vai ter essas variações. Mas aí, o importante para você saber o quão eficiente ela é ver aqui na escala do programa de etiquetagem, e se ela for A ou for B, né, você está aí com uma bomba bastante eficiente. Já no caso da iluminação, funciona um pouco diferente. O que nós temos aqui? Eu coloquei aqui dois tipos de etiqueta, e essa aqui da esquerda é uma etiqueta só para lâmpadas LED. Então, é uma etiqueta mais recente, e é importante para você saber essa eficiência da lâmpada LED. Mas, normalmente, nas caixas das lâmpadas vão vir também essa outra etiqueta. E ela é mais aplicável de uma forma mais global, né? Para outros tipos de lâmpada. A gente pode ter lâmpada incandescente, fluorescente, tubular compacta, várias opções. Lâmpada de sódio, dicróica. Isso são tecnologias diferentes para se fazer uma lâmpada, né? E essa tecnologia ela é muito importante para você ter maior eficiência. Por exemplo, a lâmpada LED ela é uma das lâmpadas mais eficientes que a gente tem no mercado. Isso quer dizer que a gente consome muito pouca energia para fornecer grande quantidade de luz. Por isso que quando a gente vai falar de eficiência de iluminação ou de lâmpadas, a gente vai ter uma relação que está escrito aqui, ó, eficiência luminosa. Então, não é uma eficiência energética,
porque o que a gente está pondo é energia e a gente está produzindo luz, né? Varia, então, com relação ao que a gente está querendo fazer. E aqui, por exemplo, ele vai mostrar o quanto que é a relação entre a potência elétrica com o fluxo luminoso. O fluxo luminoso seria o que é produzido de luz pela lâmpada. O quanto mais a gente tiver, melhor. E quanto menos energia a gente precisar para produzir esse fluxo, melhor a relação de eficiência, né? Então, ele vai trazer também separadamente o que é a potência e o que é o fluxo luminoso. E fazendo essa divisão, a gente vai conseguir esse mesmo número, né? A conta está aqui. Lumens, que é esse valor do fluxo luminoso, dividido por watt, que é o da potência, né? Aqui, no caso da eficiência de outros tipos de lâmpada que não são LED, a conta vai ser a mesma. A gente pode ver aqui os mesmos conceitos, as mesmas grandezas sendo apresentadas, né? Mas no caso das outras lâmpadas, tem essa escala de cores. E no caso da LED, não. Isso é simplesmente apresentado aqui em um dado. Muito provavelmente porque as LEDs já são bastante eficientes, né? E nesse caso, o principal é a gente saber qual que está sendo essa razão, né? Então, aqui a gente pode ver que, enquanto na etiqueta anterior que eu mostrei, os valores iam de A até E, aqui nas lâmpadas, eles vão até G. Então, a gente tem mais dois valores aqui, F e G, que a gente pode ter aí de condição de eficiência. Por exemplo, se vocês tiverem lâmpadas incandescentes, que era aquela bonitinha de desenho, que tem um filamento que acende dentro, essa lâmpada é muito pouco eficiente, ela consome muita energia para produzir luz, né? Apesar de que a luz que ela produz é muito interessante para projetos de iluminação, por exemplo, ela tem uma relação entre energia e produção de lumens que é muito ruim. Então, praticamente, essa lâmpada tende a sumir, né? Hoje existem muitas lâmpadas parecidas com essa, que tem um formato bonitinho, tem um filamento, mas se você for olhar, o filamento, na verdade, ele é de LED. Existe uma forma de fazer alguns LEDs posicionados para que ele pareça um filamento aceso. E aí ele traz aquela coisa que já é afetiva até para a gente, né? De ter aquela lâmpada que tem aquela carinha que a gente conhece, mas ela não vai ter essa relação ruim com o consumo energético, o que é uma vantagem dos dois lados. Então, fica aí a dica se vocês gostam dessa estética de lâmpada, né? A gente tem outras opções e alternativas para isso. E aí eu trouxe também uma etiqueta de ar-condicionado, né? Como eu comentei, a eficiência do ar-condicionado vai ser uma relação entre a energia que a gente precisa para suprir a máquina de ar-condicionado em relação ao frio que a gente vai produzir. Se você está num lugar em que tem frio e calor sendo produzido pelo sistema de ar-condicionado, porque é uma cidade fria, né? Às vezes precisa esquentar, então vai ser a mesma coisa. Você põe energia elétrica para produzir frio ou para produzir calor. Funciona do mesmo jeito, né? E aí, o que a etiqueta vai trazer aqui para a gente? Então, ela vai dizer se o seu equipamento tem frio ou calor, ou ele só tem frio, qual que é a voltagem, quantos BTUs tem, que isso aqui tem a ver com a capacidade de resfriamento do seu equipamento. Se você conversar com uma pessoa que trabalha com ar-condicionado, ele já vai vir falando sobre BTUs com você. Na verdade, a unidade é BTUH, e isso é uma tonelada de refrigeração que você tem por hora. Então, a gente pode ver esse valor em BTUH ou também em kilowatts a hora em alguns equipamentos. Depende um pouco da especificação que vai trazer a sua máquina, né? Mas BTUH é uma unidade bastante utilizada no setor de refrigeração. E aí a gente pode ver aqui que a gente também tem uma escala que vai até a letra F, né? Ela é um pouco mais ampla do que aquela primeira etiqueta. E duas informações vão ser aqui bem importantes para a gente entender o que vai acontecer com o nosso sistema de ar-condicionado. Uma delas é qual que é o consumo previsto anual. Então, esse é bem legal para você ter uma ideia de grandeza do que você pode esperar de consumo desse equipamento.
E o outro é um índice que vai falar sobre a eficiência sazonal. Essa aqui que eu estou trazendo para vocês é a etiqueta mais recente proposta e que está mudou do ano passado para cá. Então, antes a gente tinha uma relação direta entre a energia que entra e a energia que sai. Agora, foi proposta uma revisão disso para que seja considerada uma variação dessa relação. Imagina que, quando está muito calor, o quanto a gente consegue produzir de frio com uma quantidade de energia é diferente de quando não está tão calor. Por isso que a gente diria que essa eficiência ela é sazonal. Ela vai ter uma flutuação ao longo do ano. Então, esse valor foi um pouco revisto ultimamente para que ele represente melhor essa eficiência ao longo do ano. Então, só para você entender o que esse sazonal está fazendo aí nessa história, né? Então, vai ser a mesma ideia, vai aparecer aqui a escala e qual que é o nível do seu equipamento, né? Se você tem um equipamento já instalado, ele não vai ter esse índice escrito sazonal. Isso aqui é se você for adquirir um equipamento novo. Se o seu equipamento é mais antigo, ele vai trazer um coeficiente de performance, o COP, que é essa relação entre o que entra e o que sai. Mas ele era medido num só momento. Agora a gente vai ter que fazer uma medição em várias situações diferentes e fazer praticamente uma média entre eles para dizer qual realmente é a eficiência do equipamento. Basicamente isso. Espero que não tenha ficado muito complexo. Se vocês não entenderem alguma coisa, botem aqui nos comentários que a gente explica melhor. E aí, uma coisa que eu não comentei aqui sobre as etiquetas é que também é importante dizer, todas elas têm esse selo do Inmetro, né, que é quem está se certificando dessa qualidade. Então, esse também é muito importante vocês verem se pode ser que façam uma etiqueta falsificada, por exemplo, alguma coisa assim. Então, é importante sempre ver que tem uma etiqueta ali do Inmetro. Aqui embaixo sempre tem indicação do programa de etiquetagem, que é aquele símbolo que eu mostrei no começo. E aqui ainda tem algumas informações de registro, né? As novas etiquetas estão vindo com um QR Code, que você poderia acessar e ver mais dados e confirmar que essa etiqueta realmente foi verificada por um órgão, né? E ela está adequada. Então, essas são algumas estratégias que a gente tem para ver se está tudo certo com o que a gente está comprando. E aqui, para fechar esse apanhado todo sobre etiquetas, eu trouxe uma outra coisa que é muito importante e que complementa tudo que eu falei agora. Eu não falei muito sobre sistema de aquecimento a gás e fogões, mas no caso desses equipamentos, quando a gente tem entrada de energia, não vai ser energia elétrica, né? Vai ser um gás. E aí a gente vai ter também uma relação com o quanto você precisa de gás para produzir calor, né? Porque nos dois casos a gente está querendo esquentar a água ou ter uma chama que vai esquentar a nossa comida, por exemplo. Então a gente vai ter uma queima ainda naquele processo. Nos dois casos a gente vai ter uma queima ali para fazer esse calor acontecer. E aí a gente vai ver essa diferença entre os combustíveis quando a gente fala dos selos, né? Então, até agora eu falei sobre etiquetas. As etiquetas vão falar de níveis de A até E ou de A até G de eficiência. Mas, além disso, dentro dos programas nacionais, existem os selos. Os selos, que são esses dois bonitinhos aqui, eles vão ser colocados só nos equipamentos que são acima de A, que são A e que conseguem trazer uma qualidade muito boa, uma eficiência muito alta, né? Então, seriam os tops do mercado. Então, se você for comprar e falar assim, não, eu só quero o melhor que eu tiver para colocar no meu condomínio. Então, o ideal seria não só procurar a etiqueta nível A, né? Mas procurar os selos. Os selos, eles vão ser, esse vermelhinho vai ser colocado nos equipamentos elétricos, que é um selo do Procel. Não sei se você já ouviu falar no Procel, mas o Procel ele tem essa proposta, né? Ele é ligado à Eletrobras. Então, todos eles são instituições públicas que visam fazer essa melhoria da eficiência dos sistemas e dos equipamentos. E aí,
ele é colocado, ele é dado para esses equipamentos que vão ter a melhor colocação nesse ranking nacional. E o selo do Compete, ele é voltado para os equipamentos que usam gás. Então, está até colocado aqui no meio, não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito ali, gás é energia, economize. Nesse aqui, azulzinho do Compete, né? E no do Procel está escrito alguma coisa que eu não consigo ler. Energia é não dispensar, não desperdiçar. Então, os dois já trazem essa ideia de que a energia, o quão importante é a energia, né? E o quanto a gente tem que ficar ciente do quanto a gente está usando. E esses selos são dados para os equipamentos que desperdiçam o menos possível, porque eles vão ter a melhor relação entre a entrada e a saída de energia, certo? Então, eu espero que agora você já tenha aí algumas dicas para fazer aquisições conscientes se você tiver que fazer troca dos seus equipamentos. E também conhecer os equipamentos que você já tem instalados, porque muitos deles devem ter essas etiquetas. Talvez elas tenham se perdido no caminho, alguém tirou, removeu, você não sabe muito bem mais, né? Mas se você entrar no site do Inmetro, procurar o fornecedor e a especificação do equipamento, é muito possível que você encontre qual é a eficiência desse equipamento. Lá tem umas listas extensas separadas por tipo de eletrodoméstico, por exemplo. Então, é isso. Como eu tinha dito, esse aqui é o nosso último vídeo do Movimento Condomínio Verde, mas a gente vai fazer no dia 13 um grande workshop sobre muitos dos conteúdos que a gente trouxe aqui, trazer um condensado do que foi apresentado, e eu e o Fernando estaremos lá para apresentar e conversar com vocês sobre como trazer eficiência e sustentabilidade para o seu condomínio. Faça com que o seu condomínio seja eficiente, seja esse síndico que vai trazer uma nova era para dentro do seu condomínio. Então, se você gostou dos nossos conteúdos, tem acompanhado e está interessado, fica ligado que vão ter posts de inscrição para o dia do workshop. Isso mesmo, só vai participar quem se inscrever. Então, não perca e continue aí vendo e acompanhando as nossas novidades. Então é isso, obrigada.